Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zucarato Ferreira. Vamos começar mais uma aula do curso de História do Brasil, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Esta aula será intitulada O Semeador e o Ladrilhador. Vamos lá, minha gente. Semeador e ladrilhador são duas categorias que o autor cria para explicar aqui as diferenças entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola. Eu não vou explicar ainda por que essas duas palavras, para deixar um certo ar de mistério e explicar no final. O que nós já deixamos claro na última aula é que a colonização portuguesa teve um certo espírito, cujas características penso que já estão, de certa forma, colocadas. Na aula de hoje, nós continuaremos a analisar esse espírito, sempre lembrando que isto é importante porque vai nos definir enquanto povo. Quer dizer, isso tudo que nós estamos refletindo aqui, de certa forma, ainda repercute atualmente. E a história é interessante por causa disso. A história é uma espécie de retrato do que foi, uma espécie de viagem no tempo, né? Quando nós hoje nos analisamos no passado. A colonização portuguesa do Brasil teve características que já acentuamos na aula passada. Eu poderia dizer para vocês, para começarmos nossa conversa, que a colonização e a dominação portuguesa foi muito diferente da colonização e dominação espanhola da América. Os princípios civilizacionais empregados foram diversos e trouxeram e imprimiram grandes diferenças àqueles territórios e àquelas populações. De modo geral, o que a gente viu na aula passada é que a colonização portuguesa obteve sucesso, inclusive por causa da maleabilidade do português. O português, por ser um povo mais adaptável, por ser um povo que se ajusta melhor às suas condições, obteve maior sucesso na empreitada. Mas também esta maleabilidade fez com que ele imprimisse uma certa característica à nossa colonização, que não foi a característica da colonização espanhola. Em primeiro lugar, ressaltamos que quando os portugueses vieram para cá, eles renunciaram à missão de transportar o seu modo de vida para cá.
seria de se esperar quando um povo coloniza outro local é que ele reproduza o seu jeito de viver no local colonizado. E que se há povos naquele local, o que se espera é que ele se imponha, ou no mínimo tente se impor culturalmente sobre aqueles povos. O que se espera quando um povo coloniza outro local é que ele imprima naquele local suas características culturais e morais. Pois então, começamos nossa conversa de hoje afirmando que os portugueses no Brasil renunciaram a esse objetivo. Os maleáveis portugueses não quiseram implantar aqui, quando dominaram o território, normas imperativas, categóricas, absolutas. Não quiseram impor aqui seus valores absolutos. Não quiseram se impor culturalmente no Brasil. Daí, reproduziu-se aqui uma colonização de caráter rural, baseada na monocultura da cana, que é típica rural voltada para exportação, que é típica de um povo que não tem o objetivo de reproduzir sua imagem na colônia. O Brasil se tornou o que se convencionou chamar de colônia de exploração. Como se o Brasil fosse uma grande extratora de recursos, não é? Um grande gerador de riquezas, um grande cassino. E no fundo, eu ousaria dizer que os portugueses nunca quiseram viver aqui. É interessante, por exemplo, que eles inibiram no Brasil o surgimento de qualquer forma de infraestrutura pouco mais sofisticada. E quando a família real veio ao Brasil em 1808, 300 anos depois da descoberta, não havia aqui quase nenhuma infraestrutura, de modo que a família real acabou trazendo tudo isso. Então, os anos que se seguiram a 1808 foram anos de explosão estrutural. Fundaram-se diversas instituições, porque até então Portugal
renunciava a transformar o Brasil numa colônia de povoamento, num segundo lar, digamos assim, num lugar onde as pessoas iriam para morar como moram ou moravam na metrópole. E nós poderíamos até ousar dizer que esse processo poderia ter sido mais longo ainda, porque a coroa portuguesa só veio ao Brasil em 1808, se transferiu ao Brasil obrigada, porque Napoleão estava tocando o terror na Europa e ia invadir Portugal, e quando a coroa viu isso, se mandou com toda a sua coragem. Caiu fora, o povo ficou lá lutando e os nobres fugiram. No que concerne ao período colonial, então, os portugueses não buscaram construir aqui alicerces fortes de uma sociedade forte, que produziria alguma forma de indústria, que poderia se desenvolver. Pelo contrário, proibiram o desenvolvimento de indústrias. Não somente o modo econômico adotado aqui, a monocultura da cana, já era por si só, inclusive porque é alimentada pela escravidão, já era por si só inibidora de um desenvolvimento, mas como se não bastasse, a coroa também proibiu isso expressamente, com medo de que surgisse uma certa autonomia no território, uma certa elite dirigente ligada a alguma forma de desenvolvimento, indústria, tal, que porventura em algum momento fosse pensar em independência. Então, os portugueses queriam aqui menos construir e mais explorar. Menos plantar bases e mais colher aquilo que a natureza já dispunha. O Brasil era uma grande fonte de riquezas. E os portugueses trataram de extraí-la, mas não de produzir nada aqui. A pobreza tecnológica do Brasil colônia é algo dito várias vezes de diversas maneiras. Mesmo a cana, o engenho de cana, tinha métodos obsoletos. Mas não era muito importante para o senhor isso. As pessoas não ligavam muito digamos, o avanço tecnológico ao aumento da produção. Nem isso havia interesse. É uma espécie de espírito relaxado, de desleixo intrínseco, sei lá. É uma espécie de sentimento de que não vale a pena enfrentar a natureza. É renúncia à imposição mesmo. Talvez, se você partir do pressuposto que a Europa naquela época vivia o renascimento
Quer dizer, vivia, assim, ideias filosóficas de um ser humano autônomo que se impunha diante da natureza, sabe? Aquela coisa de Leonardo da Vinci, aquela coisa de Descartes, de um homem que domina a natureza, domina a si mesmo, tal. E você avalia esta forma de colonização, você percebe que é a antítese, né? É uma forma de colonização não renascentista, porque parte do pressuposto que somos impotentes diante da natureza e que o que vale é que a gente se deixe levar por ela. Uma espécie de fado colonial. A natureza é dura demais para que nós a enfrentemos. A gente tem que se moldar a ela, se ajustar a ela, e não o contrário. Ao mesmo tempo, graças a esse espírito conciliador de ajustamento do português às condições naturais, o português vai conseguir uma convivência mais harmônica com os nativos. Não vai se reproduzir na colônia portuguesa as guerras homéricas que aconteceram nas colônias espanholas. Vocês sabem, os espanhóis com os incas, os astecas, aquela guerra terrível. Não é que os portugueses não tiveram problemas com índios, tiveram e muitos. Mas muitos também foram evitados. É certo que os portugueses não toparam aqui com nenhuma civilização do porte dos astecas. Mas é certo também que eles nem tinham muito interesse de se impor. Eles preferiram, ao invés de destruir as culturas existentes aqui, preferiram usá-las para conseguir extrair ainda mais riquezas do território. Quer dizer, a ambição materialista era tanta que os portugueses preferiram usar os índios e o seu conhecimento a destruí-los e terem que eles mesmos terem o trabalho de buscar as jazidas de ouro e coisas parecidas. A moral racional capitalista, que exige algum planejamento, alguma programação, algum cálculo, foi rejeitada no Brasil português por ser despersonalizadora da vida. Eu diria que até hoje no Brasil se faz este capitalismo romântico, que não obedece exatamente às leis racionais da economia, mas tem uma espécie de mescla entre a racionalidade e a emoção. Muitas vezes você vê comerciantes, sobretudo os pequenos, deixando de lado as regras da razão em nome de um agrado ao cliente ou de um vínculo de parentesco ou amizade.
A moral, sei lá, do livro do Max Weber, né? A ética protestante e o espírito do capitalismo, não é a moral da colonização portuguesa. Definitivamente. Eu gostaria de contrapor essas características ao espírito da dominação espanhola, para que a gente possa formar esse contraste e ver qual é a diferença entre uma colônia de exploração, que é o que nós fomos com Portugal, e o que nós chamaremos de colônia de povoamento. O objetivo de uma colonização para a exploração é extrair o maior número de riquezas no menor tempo possível da colônia. Foi o que foi feito no Brasil. O objetivo da de povoamento é transportar o modo de vida da metrópole para a colônia. Foi isso que foi feito na América Espanhola. Desde já, nós notamos que os espanhóis se preocuparam com a imposição cultural. Impuseram-se os espanhóis do ponto de vista militar, dominando fisicamente as populações presentes na América Espanhola, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político e cultural. E por isso mesmo, a convivência entre espanhóis e nativos foi muito mais belicosa. Veja que ponto interessante. A índole da colonização espanhola, essa índole de povoamento, fez com que os espanhóis se preocupassem em ir para o interior do país, enquanto os portugueses ficaram na costa. Por quê? Porque se para os portugueses o que interessava era riquezas fáceis, a costa brasileira já dava isto a eles. Então eles não tiveram a necessidade de ir para o interior. Aqueles que tiveram foram os bandeirantes. Mas o grosso da colonização portuguesa, que foi a colonização do Nordeste brasileiro, se contentou com o litoral. Então, as regiões litorâneas, onde hoje estão, não por coincidência, as maiores cidades do Nordeste, foram as regiões onde os portugueses encontraram o que queriam, riquezas. Foram elas onde os portugueses estabeleceram a monocultura da cana. Por exemplo, no recôncavo baiano. Mas como os espanhóis queriam, além disso, dominar culturalmente e militarmente o território, eles tiveram a necessidade de ir para dentro do território para buscar as populações que lá estavam. Como os espanhóis queriam constituir uma civilização espanhola nas Américas, eles tinham a necessidade de entrar no território para estabelecer uma segurança para os seus colonos e se impor àqueles nativos que lá estavam. Então a colonização espanhola
tratou de criar, logo nos primeiros anos, grandes núcleos populacionais, popularmente chamados de cidades, no interior do território. Então, as grandes cidades da América Espanhola estão dentro do território espanhol, enquanto no Brasil estão no litoral. Salvador, Recife, Maceió, Rio de Janeiro e por aí vai. Peguem o mapa do Brasil e vocês veem isso. Vocês vão ver, por exemplo, que as duas capitais brasileiras da colônia e do império foram Salvador e Rio de Janeiro, no litoral. Brasília só depois. Só depois. Aliás, um dos conceitos por trás da colonização, da construção de Brasília foi a necessidade de interiorizar o Brasil, ainda naquela época, quer dizer, ainda sob Juscelino. Mais do que isso, mais do que construir cidades no interior, construíram cidades planejadas, organizadas. Cidades, por exemplo, com predomínio urbano da paisagem e não rural. Cidades cuja linha reta, símbolo do planejamento e do cálculo, símbolo do homem racional que surgia no Renascimento, predominou. Vejam o layout das cidades brasileiras para vocês verem que predomina a curva. O que existe de planejamento nas cidades brasileiras surgiu depois da construção das cidades. Inclusive, se vocês forem estudar a formação arquitetônica das cidades brasileiras, você vai perceber que a construção, por exemplo, de grandes avenidas, de grandes padrões de retângulo ou quadrado dos bairros que existe hoje, foi até traumática, porque ela teve que passar no meio e estourar mesmo ruas curvas. As cidades brasileiras eram totalmente desorganizadas. Era uma bagunça generalizada. Uma desordem sem fim. Era assim, ruas que não levavam a lugar algum, ruas que terminavam no meio do caminho, ruas sem saída para todo lado, ruas curvas que não tinham destino fixo, às vezes davam a volta, você ficava que nem trouxa. Em algum momento, bem depois, eu não estou me recordando exatamente, mas acho que já na época da República, houve então a necessidade de você racionalizar as cidades brasileiras. E aí os engenheiros tiveram que vir como uma espécie de plano sobre o plano, né? Aquela cidade toda deformada, eles imprimiram as grandes avenidas, como no Rio de Janeiro. Aí sim, impondo um padrão reto. Mas esse não era o padrão na colônia das cidades brasileiras. Mas em compensação, na colonização espanhola era o predomínio do reto, o predomínio do urbano, o predomínio da organização, do planejamento, da ladrilha. Cidades como se fossem azulejos quadrados, cujas ruas são as laterais. Eu queria insistir neste ponto. Qual ponto? É que
reflete-se no modo como os espanhóis colonizaram o Brasil as aspirações renascentistas que existiam na Europa daquela época. Elas estão refletidas nessa forma de colonização. O predomínio das linhas urbanas, o planejamento, é a vitória do homem sobre a natureza. Vamos lembrar que um dos espíritos do Renascimento era a ideia de que o homem era capaz de se impor ante a natureza, vencer a natureza. Ora, quando o homem observa uma paisagem e resolve construir uma cidade ladrilhada nesta paisagem, o que ele está fazendo? Organizando a natureza. Então a colonização espanhola foi uma colonização de renascentistas, eu diria. Ela reproduz a ambição do homem, enquanto civilização, de se impor ao mundo. Desse ponto de vista, ela é muito mais humanista que a colonização portuguesa. E então compreende-se que a dominação espanhola viu avanços civilizacionais muito maiores do que a portuguesa. Por quê? Repito, porque o que os espanhóis fizeram foi reproduzir, foi fazer da cidade colonial um prolongamento orgânico da metrópole. Como se as cidades coloniais fossem Novas Madris. Já a preocupação portuguesa era simplesmente exploração comercial. O Brasil era só um espaço de exploração comercial. Daí o nosso desenvolvimento tímido e pueril. Vocês repararam no título desta aula? O semeador e o ladrilhador é o título de um dos capítulos do livro. Esse título tem sua explicação, porque o autor vai chamar a dominação portuguesa da América de uma dominação de semeadores e a dominação espanhola de ladrilhadores, de colocadores de azulejos, vai. Porque quem é o colocador de azulejo? É aquele que pega uma natureza pura, desorganizada e como um demiurgo organiza. Então vai botando latrinas, vai deixando as coisas retas, vai aplanando a terra, vai calculando com a trena, com a matemática e vai organizando o território. Portanto, a cidade espanhola era como se uma grande latrina fosse colocada naquele espaço selvagem. A cidade, a fronteira da cidade espanhola era a fronteira entre a civilização e a selva.
entre a razão e o caos, entre a segurança e o perigo. Nas cidades portuguesas não há esta fronteira, porque as cidades portuguesas são parte dessa natureza. A colonização portuguesa foi uma colonização de semeadores. Pois que são semeadores aqueles que vão produzindo frutos, jogando sementes ao céu e deixando que o vento e o sabor da natureza conduza essas sementes aleatoriamente. Os semeadores portugueses que jogam sementes ao vento e deixam que a natureza molde a forma como essas sementes vão cair no solo e frutificar. É o semeador português que dá à natureza a responsabilidade de projetar as cidades portuguesas. Entenderam a metáfora do semeador? É bem gostoso quando você entende esse tipo de coisa, né? Daí que se diz que os portugueses foram desleixados. Tudo que eles fizeram foi vir até aqui, jogar as sementes para o alto, esperar e quando elas começaram a nascer, colher e vender. E conseguir o seu almejado lucro sem esforço, sem o esforço de ter que fazer latrinas. E depois que colheu, por que não ir embora? Não havia nenhum interesse de deixar nada aqui para as gerações futuras ou para um futuro qualquer. Então vejam que interessante. Na América Espanhola, as primeiras universidades surgiram já no século XVI. Em 1551, surge a Universidade em Lima. E, no mesmo ano, surge uma universidade na Cidade do México. No Brasil, a primeira universidade surgiria apenas em 1912, no Paraná. Universidade esta que depois teve problemas, foi fechada, e em 1920 surgiria uma universidade no Rio de Janeiro. Já sob a influência da cultura inglesa e francesa que veio ao Brasil no século XIX. Pois universidades são instituições daqueles que pensam em engrandecer o território e não conseguir uma grana e ir embora. O estudo e a educação é eminentemente um trabalho de longo prazo e de outras gerações. Daí que povos que se preocupem em ter uma forte educação são povos de pessoas que se preocupam com as gerações futuras, com os filhos, com os netos. Enquanto aqueles que se preocupam, aqueles que têm uma educação precária, normalmente são aqueles de indivíduos que só querem viver a vida, como um grande Big Brother. Eu tô falando do programa de televisão mesmo, como um grande carnaval, que o que importa é estar na festa, o depois a gente vê depois.
Também na América Espanhola, a indústria e a produção de livros já existia no século XVI. No Brasil, até 1808, não é que ela não existia, ela era proibida. Ela era proibida pela metrópole. Era proibido produzir livros. De novo, a preocupação era que surgisse uma elite pensante que em algum momento cogitasse independência. A metrópole então asfixiava a vida intelectual da colônia para mantê-la sob seu controle e proibiu livros, produção e comercialização até 1808. Quando o quê? Quando veio a família real para o Brasil. E aí, a partir de 1808, por razões óbvias, a família real teve a preocupação de reproduzir os métodos porque ela mesma estava aqui. Então aí o livro foi permitido. Mas desabrochou com muita timidez a indústria do livro. Infelizmente eu não anotei os números aqui, mas são números muito tímidos, né? A produção de livros na Espanha, na América Espanhola, era muito maior. Mesmo no século XIX. Então eu poderia concluir esta aula dizendo que semeador e ladrilhador, para o autor, são categorias que ele cria para comparar a dominação espanhola à dominação portuguesa. E aí ele diz: em Portugal foi fundada uma colônia de exploração, na América Portuguesa, na América Espanhola uma colônia de povoação. Na América Portuguesa, a natureza se impôs e o semeador português jogou sementes ao ar e deixou que a natureza, de forma desorganizada, colonizasse o país. Enquanto o ladrilhador espanhol, imbuído dos princípios do renascimento, da vitória do homem sobre a natureza, matematizou a colonização. Tá certo? Então é isso. Essa aula ficou um pouco mais curta do que eu imaginava, mas não tem problema. Eu não planejo de qualquer forma esses tempos. Obrigado pela audiência de vocês. Espero encontrar vocês na quarta aula. Muito obrigado. Até a próxima.